Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Anos atrás, eu estava numa reunião com alguns amigos e aí eu perguntei para eles, nós temos um Deus que nos deu uma Bíblia ou nós temos uma Bíblia que nos deu um Deus? E aí a maioria falou assim, a maioria daqueles que realmente comentaram o assunto, falaram assim, tanto faz a ordem, as duas frases estão certas. E eu comecei a dizer que não, que nós temos um Deus que nos deu uma Bíblia. Essa é a única resposta certa entre essas duas alternativas. Eu poderia perguntar essa mesma pergunta de uma outra forma. Imagine se eu te falasse, quem veio primeiro, Deus ou a Bíblia? Aí todo mundo ia responder, Deus. Claro. Quando a Bíblia chegou na mão do ser humano, o homem já existia na Terra há muitos anos, milhares de anos, né? Até que ele pôde ter uma Bíblia na casa dele. Então, preste bem atenção no que eu vou falar, para você não deturpar o que eu vou falar, porque é muito sério, é muito importante, é um assunto prático, é um assunto que tem consequências. Em João 17, verso 3, o João 17 é uma oração de Jesus. Essa oração ela é tão importante que ela teve que ser registrada na Bíblia. E então Jesus fala assim, ele conversando com o Pai, que ele fala assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a teu Filho, a quem tu enviaste. Então ele fala assim, isso é vida eterna. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus é vida eterna. Muitos conhecem a respeito de Deus, mas não conhecem a Deus. Ou então, muitos conhecem a respeito da sua própria denominação religiosa, mas não conhecem a Deus. Muitos não conhecem nem a sua própria religião e também não conhecem a Deus, né? Eu já dei um exemplo aqui. O Brasil é um país católico, né? E você pergunta para o católico o que quer dizer a palavra católica, Igreja Católica. O que quer dizer essa palavra? Católica. E eu vou deixar isso aí para um dever de casa para você. Eu não vou responder. Muitos, eu diria 90% dos católicos não sabem o significado da palavra católica. Eles não sabem. É a igreja deles, mas eles não sabem. Então, veja, nós temos como prioridade conhecer o Pai e o Filho, acima de qualquer outro assunto. Acima de conhecer a igreja que cada um pertence, acima de conhecer qualquer outro assunto, nesse quesito, para você ser salvo, para você ter a vida eterna, esse é o conhecimento que te salva. Eu estou dizendo que nós não podemos ter outros conhecimentos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que este é o conhecimento que salva. Os outros, eles têm a responsabilidade de trazer para a tua vida outras coisas, tá? Mas o assunto que salva é esse, é conhecer a Deus e a Jesus. Veja, esse conhecimento é um conhecimento prático, não é teórico. Por isso que eu estava fazendo aquela distinção entre Deus e a Bíblia. Você pode conhecer muito bem a Bíblia e não conhecer a Deus. Você já pensou? Incrível! Eu já falei aqui, se alguém chegasse e me mostrasse, isso não vai acontecer porque é impossível, mas se fosse possível, alguém me mostrar, olha, a Bíblia está errada, viu? Então Deus não existe. Para mim esse argumento não daria, porque
eu conheço Deus pessoalmente. Ah, você viu a Deus? Não. A pessoa cega, por exemplo, ela não vê ninguém, ela conhece pessoalmente um monte de gente, tá? Então, todos os argumentos que as pessoas que não acreditam em Deus dão para não acreditar em Deus já foram respondidos. Deus, em sua misericórdia, ele não precisava, mas ele manifestou, tá? Então, quando a pessoa rejeita a Jesus, é simplesmente uma questão de gosto. Uma pessoa cheia de gosto, né? É uma pessoa orgulhosa, ela não quer dar o braço a torcer, então ela rejeita a Jesus. Agora, todos os ensinamentos espirituais e religiosos que nós recebemos, eles são transformados em caráter. Se você aprende uma mentira e você abraça essa mentira, você acaricia essa mentira sobre Deus, então dificilmente você vai conseguir habitar com Deus, porque você aprendeu algo errado sobre ele, afetou o teu caráter, afetou a tua maneira de pensar e agir, porque você abraçou um conhecimento errado, mentiroso. Entre eles, foi o último assunto que eu falei aqui praticamente, entre eles está a doutrina do inferno. As pessoas que acreditam nessa doutrina mentirosa, sem base bíblica, sem ordem, né? Ela é uma doutrina cheia de contradições, né? Ela é mal formada. Ela não é uma coisa assim de começo, meio e fim. Ela é clara. Não, se você pegar, não é o meu objetivo, mas se eu pegasse aqui no canal, convidasse 3 pessoas de 3 denominações religiosas diferentes, você ia ver quanta contradição que tem nessa doutrina do diabo, né? Que as pessoas estão no inferno, já estão lá queimando, né? Deus fez esse lugar. Não tem um texto na Bíblia que diz que Deus fez o inferno, já falamos sobre isso. Mas então, por que a pessoa se apega a isso? Talvez seja um problema psicológico, que talvez um psicólogo possa resolver. Ela teve uma comunhão ruim com os pais dela, teve uma infância muito sofrida, ou ela tem prazer em ver as pessoas sofrerem. Essa semana eu vi um pastor, ele fez um vídeo zombando de outro pastor nessa questão do inferno. E dizendo que o inferno existe, que as pessoas estão queimando, e quase que ele fala que é uma doutrina maravilhosa. E na verdade, tudo que Deus faz é maravilhoso. Se você consegue ver isso como sendo algo maravilhoso, tem algo muito errado com você. Muito errado. Tá? Então, a Bíblia deixa clara que o juízo para aqueles que forem condenados, né, e para os salvos também, será de acordo com as suas obras. Não vai ser igual para todo mundo. Cada ser humano vai ser julgado como se fosse o único ser na história. Deus vai ser muito meticuloso, muito cuidadoso. Cada caso vai ser julgado diante da sabedoria e do amor de Deus. Nós não precisamos nos preocupar com os homens, né? Mas muita gente, eu sei porque eu tenho muita experiência de anos de observar, de conversar, muitas pessoas que acreditam nessa doutrina, elas realmente têm prazer em ver, em saber que alguém está na cabeça dela somente, está queimando, está sofrendo. É mentira, mas ela aceita. Então, isso deforma o caráter dela, isso deforma o caráter de Deus para ela, na cabeça dela. Tá? Então, ela nunca vai confiar muito no amor de Deus, porque sempre vai ter ali uma manchinha, ou sempre vai ter um
ficar um pé atrás com Deus, porque esse Deus é vingativo. Então, essa comunhão nunca vai ser perfeita. Ela nunca vai ser perfeita. A pessoa que acredita na doutrina do inferno jamais terá uma comunhão perfeita com Deus, tá? Porque ela está ensinando coisas que não são bíblicas, que não são verdadeiras. E depois tem aquilo que eu já falei aqui milhões de vezes, né? Pode pesquisar. Isso começou no paganismo, não começou entre o povo judeu. Doutrina do inferno começa com pagãos, eles aceitam. O povo de Deus não aceita, tá? E me desculpem, tá? Eu vou ter que citar porque é a verdade. Não quero ofender ninguém, escutou bem? Mas é a verdade. A Igreja Católica ensina sobre o inferno? Ensina. Então tá errado. Só isso já bastaria. Todas as doutrinas ensinadas pela Igreja Católica estão manchadas pelo paganismo e pela mentira. Mesmo que aparentemente, não, essa aqui não, essa é verdadeira. Aí você começa a aprofundar um pouquinho, não, também está errado. Mas essa aqui, a Igreja Católica acredita em Jesus, acredita mesmo? Se já investigou? Você vai pesquisando, chega uma hora, não acredita em Jesus, ela acredita em outros seres, Jesus não é completo, você precisa dos padres para ser salvo, um monte de coisa assim, tudo deturpado, tudo distorcido, tudo aleijado. Então, se você tem conhecimento, tem esse conhecimento de Deus que você possui, é igual ao que a Igreja Católica ensina, você está errado. Ore, seja humilde, busque a Deus e Ele vai te mostrar a verdade. E por favor, se talvez tenha passado isso na sua cabeça, não venha com essa história assim, então só você está certo. Eu não falei nada disso. Não falei nada disso. Tá? O que eu estou falando é a palavra de Deus. Não saiu de mim. Eu estou só comunicando. Eu estou comunicando a palavra de Deus, a Bíblia. Ela está bem clara a respeito desses assuntos. Okay? Então, se você tem prazer no sofrimento, eu só falei de uma doutrina, tem várias outras. Elas deturpam o teu caráter, você tem uma ideia distorcida a respeito de Deus e você não habitará com Ele, porque você não estará pronto para isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, como disse Jesus em João 17, verso 3, conhecer a Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se quiser fazer pergunta de maneira educada, não para ofender, porque eu não vou entrar em debates, faça suas perguntas, abra sua mente, seus olhos quando você vê a resposta, porque a resposta será bíblica, tá? Então, tome a sua decisão. Depois disso, o homem não é imortal. Lembre-se disso. O homem não é imortal. E lembre-se de outra coisa. Jesus disse para Adão: você é pó, e ao pó você voltará. Ok? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não tenhamos uma visão distorcida a respeito de sua pessoa. Em nome de Jesus. Amém.